Se ele para aqui, ó, vocês estão reunidos, estão aqui para cultuar o Senhor, não para o melhor, e sim para o pior. Estranho ele falar uma coisa dessa. Ele estava falando, você vai ver que o contexto aqui todo vai falar de ceia, falando da Santa Ceia. Aí ele diz assim, Marcelo, ó, que a igreja reúne para ceiar, e ao invés de ser para melhor, é para pior. Mas como pode ser isso? Você está na presença de Deus, você está em volta da mesa, da comunhão, você vai ceiar, participar da ceia, que lembra, trazer à memória a morte e a ressurreição de Jesus. É um ato profético, a ceia, que mostra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O pão representa a carne, o vinho representa o sangue. E você vai ver que a ceia é algo tão profético que antes de Moisés, a época de Abraão, que viveu em torno de mais de 500 anos antes de Moisés, Abraão, o Melquisedeque, que é uma tipologia de Jesus, aparece e ministra para Abraão a ceia, o pão e o vinho, representando a morte e a ressurreição de Jesus. Isso em torno de mais de 500 anos antes de Moisés. Abraão pôde ceiar, Melquisedeque serviu para Abraão a ceia. Quando Jesus aparece, Jesus ministra a ceia também, mas Jesus nem tinha morrido ainda. Mateus 26, você vai ver Jesus ministrando a ceia e falando da morte e da ressurreição dele. E ele falando do pão, que representa a carne, e o vinho, que representa o sangue do Senhor. E aí você vai ver Paulo agora, que recebeu a instrução do Senhor. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, 3 etapas. Época de Abraão, o próprio Jesus, quando estava em carne e sangue, vivo, aqui na terra, e Jesus, depois que ressuscitou, subiu ao céu, um corpo glorificado. Aí então, Paulo recebe as instruções para ministrar a ceia. De Melquisedeque até Paulo, centenas de anos, alguns milênios, de Abraão até Paulo. E quando eles reuniram aqui, numa noite dessa, para ceiar, essa mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Só que tinha mais outras coisas de comer, tinha muita comida. E só que no meio do alimento tinha o pão e o vinho. Então eles comiam muita carne de cordeiro. E então tinha um pão e tinha um vinho. E eles então celebravam a ceia. E o Senhor instruiu Paulo acerca da ceia. E Paulo instruindo a igreja de Corinto, ele diz: vocês têm reunido para ceiar, ao invés de ser uma coisa boa para vocês, tem sido coisa ruim. Ao invés de ser uma bênção, tem se tornado uma maldição. Mas por quê? É uma pergunta sábia, lógica. Por que eu estou aqui reunido para ceiar, se a ceia traz cura, a ceia traz libertação, a ceia traz prosperidade, a ceia traz cura interior, a ceia traz transformação de caráter, a ceia traz saúde espiritual, física e emocional, a ceia traz perdão, limpeza, purificação. Se a ceia traz tudo isso, por que eles estavam reunidos? Ei, Nilson, olha, pega aqui. Ao invés de eles reunidos para uma coisa boa, estava ficando uma coisa ruim. Estava, ao invés de ser bênção, viu, Henrique? Estava se tornando maldição para eles. Mas por quê? Aí Paulo vai explicando, versículo 18, ele diz assim: porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Quando vocês estão reunidos, eu estou sabendo que está tendo divisão entre vocês. Aí o 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós.
Não é PMDB, PT, né? Partidos entre vós, que eram os grupinhos, as chamadas panelinhas, que eram os grupinhos. Eu estou sabendo que tem grupinho no meio de vocês, as panelinhas ali, os partidos, né? Tem os mais espirituais, tem os super espirituais, tem os carnais, tem todo tipo, grupinhos. Aí ele diz, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Ali Jorge, irmão de Fonso, que fez a cirurgia, teve êxito. Em breve ele vai contar o testemunho. Aí ele diz, a divisão em vosso meio, porque importa que tenha partido entre vós. Aí ele continua e diz, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Não é a ceia do Senhor que comeis. Ele diz, porque ao comer, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Você viu que ele disse que tem gente guloso no meio de vocês. Está comendo, está ficando bêbado. Falou aqui, versículo 21. Aí o 22 ele diz, não tendes porventura casa onde comer e beber? Olha a exortação. Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo. A ceia era feita assim, cada um levava um pouco de alimento. Uns levavam um pedaço de cordeiro, outros levavam passas, levavam pão. E aí, cada um levava um pouco. Só que tinha pessoas que não tinham condições nenhuma de levar nada. Mas só que tinha outros que levavam muitas coisas. Como havia partidos, havia grupinhos, então aquele grupinho que levava muita coisa, eles se encostavam no cantinho e começavam a comer. Enquanto aquele que não trouxe nada ficava com vergonha e ficava de longe. Aí Paulo começa nessa exortação, falando, não, e aí vocês não têm respeitado a casa do Senhor. Ele está falando, vocês não estão honrando a casa do Senhor, porque vocês estão partindo com um lado muito perigoso, que é o lado do egoísmo, que é o lado da acepção de pessoas. Ele fala, não, vocês têm que entender que nós somos um corpo, e ele quer ensinar sobre isso. Aí o versículo seguinte, ele diz, o 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aí o 27, olha só. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele começa a falar o perigo. Quer dizer, a ceia que era para melhor, se tornou pior. A ceia que era para ser bênção, viu, Isaías, se tornou maldição. Por quê? Aí ele começa a explicar. Aí você viu que tinha partido, né? Grupinhos, as panelinhas. Aí ele vai falando, tinha aqueles que comiam demais, e gente que ficava empanzinado de tanto comer. Aí tinha uns que ficavam bêbados, embriagavam. E aí ele contando, aí ele diz assim, porque aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí o 28 ele diz, examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Não é examinar o outro. Não é ficar olhando a pessoa. Fulano, será se fulano vai cear? Será se fulano vai comer? Ontem ele estava desse jeito, daquele outro. Só Deus conhece o coração do homem. Amém? Amém.
Só Deus sabe o que está no seu coração essa noite. Só Deus sabe quem de fato aqui está quebrantado na presença. Não é a aparência física, a aparência às vezes nos engana muito. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todos, mas Jesus disse que muitos no nome dele profetizaram, falaram em língua, fizeram um monte de coisa, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim. E aí às vezes nós esquecemos de examinar nós mesmos, e ficamos julgando as pessoas. A obra na vida de uma pessoa, quem faz é Deus. Quem convence alguém do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Quem vai falar com você se você está certo ou errado é Deus. Mas a missão nossa é te orientar e te direcionar concernente à verdade. Mas quem vai te convencer? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não conseguir te convencer, quem é a pessoa que vai convencer? Aí ele diz assim: examine o homem a si mesmo, depois coma e beba do cálice, como come do cálice. Aí o versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí veja o 30 diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, ou seja, não morrem. Ele diz: no meio de vocês tem gente que está fraca, tem gente que está doente e tem gente dormindo. Por quê? Está tomando a ceia do Senhor dignamente, está tomando a ceia do Senhor de qualquer maneira, está tomando a ceia do Senhor sem examinar a si próprio. E aí tem tido problemas sérios, tem gente doente. Aí ele diz o 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Disciplinados pelo Senhor. Deus disciplina a gente, sim. No próprio livro de Hebreus, ele diz que o Senhor corrige ou disciplina aquele que ama, porque ele é Pai. O amor de Deus por nós, Deus sempre quer uma melhora, Deus sempre quer um conserto, Deus sempre quer algo diferente para nós. E como que Deus faz isso? Através da disciplina. A disciplina de Deus serve para colocar o homem no prumo que Deus quer. Agora, a forma de Deus disciplinar alguém, aí é a forma que Deus quer, não é a pessoa que Ele escolhe. Deus colocar alguém que está para entrar na forma. Ele diz: olha, porque quando somos julgados, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Para não ser condenado com o mundo, está falando de salvação eterna, está falando de salvação. Ele diz: olha, para você não ser condenado, ou seja, para você não ir para o inferno, examine você a você mesmo. Não se atreva a tocar no pão ou no vinho de qualquer maneira. Examine você a você mesmo. Examine o homem assim. Depois coma e beba. Ele diz: porque se comer de qualquer maneira, vai ter problema. E o julgamento de Deus vem. E a disciplina de Deus vem. E ele diz: olha, é bom que Deus nos julgue. É bom que você se julgue. Porque se a disciplina vir, para você não ser pego de surpresa e ser condenado com o mundo. Aí o 33 ele diz: assim pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não os reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu farei quando for ter convosco. Tudo bem? Amém. Tem algum crente aqui? Amém. Realmente, você que é crente, você que crê na palavra, que crê na Bíblia, que a Bíblia para você é a palavra de Deus, o Senhor vem trazer uma cura. Então essa palavra de Paulo é uma exortação fortíssima. E quando ele diz: vocês estão reunidos não para melhor, e sim para pior. Quantos nessa noite quer estar aqui para pior? Fique de pé.
quem quer para pior. Que aí nós vamos expulsar esse espírito de engano da tua vida. E ninguém está aqui para pior. Todos nós estamos aqui para o melhor. Todos querem ficar melhor essa noite? Amém. Todo mundo. Só um doido, mas não, eu vim aqui, mas eu quero ficar pior. Se você veio aqui para ficar pior, é só você cear de qualquer maneira. Você vai ficar pior. Ficar doente, fraco, talvez até morrer. Porque a disciplina de Deus. Mas se você quer participar desse culto para melhor, Oh, aleluia. quem quer para melhor? Amém. Meu filho, só tem um caminho. Qual é o caminho? Arrependimento. Amém? Amém. Arrependimento é arrepender das suas obras. Quando fala de pecado, que vem na cabeça da pessoa, que o pecado é o quê? Quem roubou, quem matou, adulterou, não é assim? Fulano adulterou. Mas o pecado é isso? Só isso? São algumas coisas. Mas na realidade o pecado, na verdade, o pecado é tudo que um homem faz fora do amor. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, tudo que eu faço que não é baseado no amor, tem algo errado. Se você está essa noite aqui por amor ao Senhor, você vai sair daqui honrado. Amém. Amém? Quando você ajuda alguém na rua, ou dá um dinheiro para alguém na rua, ou dá um prato de comida para alguém, dá um pão, você pode fazer isso. Se não for baseado no amor, nada dentro. Então a exortação foi essa. Então, querido, Paulo, em outras palavras, estava falando assim: rapaz, deixa a vida dos outros para lá. Deixa a vida dos outros para lá. Não fique preocupado com fulano ou ciclano, porque cada um, Leca, dará conta de si mesmo a Deus. Tudo bem? Amém. Cada um dará conta de si. Então, por isso que ele diz: examina o homem a si mesmo. Quem vai falar se Lega pode cear, se Júlia pode, se Bruno pode, quem não pode, quem é que vai falar isso? É o pastor? É o diácono? É alguma profeta, apóstolo? Não. No meio de um culto de ceia, aumento de quebrantamento, pastor dando uma palavra, e esse episódio aconteceu lá em Jiquié. Aí, um culto lá, reuniu uma juventude nossa lá de Conquista com uns de Jiquié, eu não estava nesse dia. Aí eles me contaram o relatório. Aí no dia da ceia, tem uma ceia, serão na aliança, eu vou falar um pouquinho de aliança. Aí tinha uma mulher no meio da plateia lá do povo, da igreja, e a mulher ficava assim, bem na hora da ceia. Tá pensando que eu não vi não? Como se fosse mesmo. Ai, vai ceiar dessa maneira. Começou a ameaçar. Vai ceiar, eu vi, viu? Eu vi. Tá pensando que eu não te vi ontem não? Começou. Disse que aí o povo foi ficando com medo. Aí ela falou assim: quer que eu vou aí? Aí só viu gente: não, pelo amor de Deus. Não vem, não. Então foi assim uma palavra, uma chantagem, né? Quer que eu vou aí? Não viu? Pensando que eu não vi não, dos meninos. Isso que eles começaram a suar, rapaz. Com medo da mulher ir lá. E era Deus. Ela, como se Deus estivesse falando: eu vou aí, viu? Vai cear, seu Deus, dessa maneira. Não, pensando que eu não vi não. Aí ficou assim, uma pessoa ficava com medo. Mas Deus não é ameaçador. Não, irmão da Irmã Tereza, são pessoas mais experientes. Deus não é ameaçador. Deus não é um Deus que envergonha as pessoas, mas é um Deus exigente. Eu nunca vi uma coisa dessa. Para andar com Ele, querido, tem que ser um alto padrão de santidade. Senão não tem como andar com o Senhor. Então Deus, Ele é super legal, é amigo, é companheiro, Ele nunca vai te envergonhar, nunca vai te humilhar, mas também
ele exige de você uma vida completamente diferente da que você viveu até hoje. E aí Paulo está falando isso, gente, vocês estão com um problema sério, estão ceando de qualquer maneira. Mas quem vai falar se Valdir pode cear ou não, é ele e Deus. Por quê, querido? Me diga uma coisa, se você fosse Deus, você já tinha matado os dois, não tinha? Fala a verdade. Se fosse Deus, já tinha matado um bocado. Ainda bem que você não é Deus, não. Querido, mas só que acontece, mas só que Deus é tremendo, o amor dele é extraordinário, o amor de Deus é lindo, é maravilhoso. Deus sempre está falando com você: olha, filho, arrependa, filho, me entrega o seu fardo, eu quero jogar fora, vem, eu quero tirar esse peso de você, esse jugo, essa canga que o inimigo colocou nas suas costas, eu quero tirar isso de você. Vem, o Senhor fica sempre assim: vem, Tião, me dá o seu fardo, eu quero jogar fora. Vem, Tião, o Senhor sempre fica chamando. Eu nunca vi um Deus tão paciente hoje. Mas só que Ele é amoroso, Ele é paciente, Ele é carinhoso, Ele é aconchegante. Deus é aconchegante, mas Deus é uma justiça. Se você vê um Deus de justiça, você vai falar assim: me livre. Porque a justiça de Deus, ela é certeira. Ela é certeira, a justiça. Então nós não podemos brincar de igreja. Não podemos brincar de ceia. Não podemos brincar de culto. Não podemos brincar de seguir a Deus. Brincar. Na presença de Deus é total reverência. Na presença de Deus é total respeito. Na presença de Deus é total humildade e quebrantamento. A presença de Deus, nós precisamos aprender a respeitar a presença de Deus. Porque a presença de Deus é uma coisa tremenda. É muito diferente a unção e a presença. A unção são os dons que Deus dá para as pessoas e são irrevogáveis. A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, ou seja, Deus não toma neles. Deus te deu uma unção, você vai ter aquilo ali até morrer. Por isso que muitos vão falar no teu nome profetizando, no teu nome falamos línguas, no teu nome pregamos o Evangelho, e Jesus vai falar: apartai-vos de mim. Porque os dons são irrevogáveis. Está pegando, João? Só que ele diz assim: a presença de Deus é diferente. Alguém pode ter dons e não ter a presença. Porque a presença de Deus é algo que marca a pessoa, é algo que leva a pessoa a estar num estágio melhor de santidade, de temor, de respeito, de amor. Só, Alex, que a presença de Deus é perigosa. É perigosa. Por quê? Porque a presença de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela faz coisas maravilhosas, mas a presença de Deus também mata. A Bíblia está cheia de episódios de gente que entrou na presença de Deus e morreu. Para você ter uma ideia, o sacerdote para entrar, o sumo sacerdote para entrar dentro do Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, e com a roupa dele era cheia de sinos, porque ele entrava lá dentro, ele não podia nem suar. Para você ter uma ideia, ele não podia, fica aqui, ele não podia nem suar, porque o suor representa a força física, e tinha que estar no espírito. Aí ele entrava com a roupa de linho finíssimo lá dentro do sacerdote, ele não podia nem dormir na véspera para não ter sonhos impuros. Você tem uma ideia como Deus é exigente. Aí ele entrava com a corda na cintura, com cinto. Por quê? Porque se ele entrasse lá dentro do Santo dos Santos e tivesse em pecado, ele caía morto. Quando ele caía, ele tocava o sino, Júnior. Aí alguém gritava: morreu!
Aí os outros puxavam ele lá de dentro, que ninguém podia lá. Aí puxava, muitos morreram. Para você ter uma ideia que a presença de Deus ela é tão poderosa que um discípulo de Davi, que andava com Davi, um dia caiu na infantilidade de querer defender Deus. Já viu esse povo fica querendo defender Deus? Deus se defende, mano. Aí a arca da aliança ia cair, ele pulou para segurar a arca, para não deixar Deus machucar. Quando ele toca na arca, ele morre. Por que ele morreu? Presença de Deus. Ninguém podia tocar na arca. Só o sacerdote tinha que carregar nos ombros. E na hora que ele tocou, ele morreu. A presença de Deus, a Bíblia, mas isso foi no Velho Testamento. Não, engano seu. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz que um casal morreu, Ananias e Safira, capítulo 5. Por que eles morreram? Por causa da presença de Deus. Eles mentiram. A mentira, que todos aqui sabem que o pai da mentira é o diabo. E eles mentiram para os apóstolos. E todos dois morreram. Por que eles morreram? Por causa da presença de Deus. Por que tem culto que a presença de Deus não vem? Às vezes você reúne com 3, 4, 5 pessoas, é uma presença de Deus sobrenatural. Igual sexta-feira. Sexta-feira na vigília aqui, foi uma presença tremenda de Deus. Por que a presença de Deus foi tremenda daquele jeito? Tinha pessoas ali, 23 pessoas estávamos ali, e a presença de Deus veio. E foi muito bom. Quem esteve aqui sexta sabe disso. Por que tem cultos que a presença de Deus não vem? E fica aquela coisa enfadonha, fica aquela porta sem óleo, aquela coisa pesada, que os ministros de louvor ficam levando na manivela o negócio que o negócio não rompe. Por quê? Porque Deus não quer manifestar a presença dele? É por causa disso? Não! Deus sempre quer. Nós cantamos, se chama, ele vem. Mas porém, Deus tem tido misericórdia de nós. Estão entendendo isso, irmão? Deus tem tido misericórdia, porque se Deus manifesta a presença dele, é perigoso sair vários defuntos aqui, e o culto de celebração, de louvor e adoração se tornar um culto fúnebre, porque a presença de Deus cura, liberta e transforma quem quer. Mas o homem do coração duro, coração pesado, homem de dura servir, a presença de Deus não vem. Deus, com respeito a nós, ou aqueles que estão bem com Ele. Por quê? Imagina que se morre 10 aqui no culto. Jonatas Eduardo, que é um pregador, que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, diz que ele pregou, na noite que ele pregou, 8 pessoas morreram. A presença de Deus foi tão tremenda, e ele pegou a mensagem dele. Quem tem internet, entra na internet lá, prega, pecadores nas mãos de um Deus irado. Aí você vai ver o sermão dele, escrito. Ele pregou uma mensagem fortíssima, que o pecador está caminhando em cima de uma teia de aranha, e essa teia de aranha vai quebrar a qualquer hora, e lá embaixo está o inferno, só esperando aquela pessoa. Ele pregou uma palavra que dá medo quando você lê. 8 pessoas morreram. Diz que o fundo dos bancos furaram, Alex. Assim, ó, tão tenso que os caras. Que furou o banco, furou a mão do povo, furou o banco. Tamanha era a presença, a glória de Deus, Isaías. O povo caía no chão chorando, misturando lágrimas com terra. Presença de Deus, 8 morreu. Imagine a presença de Deus vir aqui de uma forma extraordinária. Oh,
ou mata, ou cura, ou liberta. Mas Deus vai fazer a obra na vida de quem que quer. Só que nós estamos clamando noite e dia pela glória de Deus. Diga amém, aleluia, pela glória a Deus. Nós estamos clamando, Deus, a tua glória. Deus, queremos a tua presença. Mas como nós vamos atrair a presença dele? Como? Abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler um texto aqui que dá medo. Esse texto de Malaquias dá medo, meu. Capítulo 1 do livro de Malaquias. O Senhor trazendo uma exortação aos sacerdotes que estavam cultuando a Deus de qualquer maneira. Eu quero que você entre nesse texto comigo, que é algo fortíssimo, é algo pesado. Capítulo 1, no versículo 6. Encontrou? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, né? Malaquias, capítulo 1, no versículo 6, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia, ó. O filho, ele diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Aí ele pergunta, se eu sou o pai, onde está a minha honra? O Senhor pergunta, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Aí ele pergunta, e se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ele diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezeis o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ao versículo 7, o que ele diz? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntai, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Aí continuando, versículo 8. Quando trazeis animal cego, olha só, quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 9 diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, que enfadonho, que chatice, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão?
diz o Senhor. Agora o versículo 14, eu quero que você entre nesse versículo 14. Ele diz assim: pois maldito seja o enganador. Olha o que a palavra diz: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Você vê que uma exortação, o culto do Senhor, querido, tinha ficado de qualquer maneira, pastor Marco, tinha virado uma coisa assim, uma aberração. As pessoas começaram, os sacerdotes começaram a oferecer sacrifícios a Deus de qualquer maneira, pegando os animais piores que eles tinham, os doentes, os cegos, os mancos, os aleijados, pegavam aqueles animais com problema e levava como oferta ao Senhor. E o Senhor chega para o sacerdote e o Senhor exorta o sacerdote: você tem profanado a minha casa. E o Senhor está falando de pães, está falando de ofertas queimadas, ofertas alçadas, primícias. E o Senhor diz: vocês têm me ofertado de qualquer maneira. Se eu sou o pai de vocês, cadê a honra? É uma exaltação. Deus joga pesado, Deus pega pesado, meu irmão. E Deus estava falando com sacerdotes, homens que viviam para Deus, homens que eram altamente consagrados ao Senhor. E Deus diz: vocês têm profanado o meu culto de qualquer maneira. E quando fala de oferta, meu filho, o Senhor não está falando só de dinheiro, como muitos pensam que ofertar a Deus é só dinheiro. Hebreus no capítulo 13 fala que louvor é oferta. Louvor é oferta. Amém? Amém. Amém, querido? Amém. Hebreus no capítulo 13, versículo 15, o Senhor diz: o fruto de louvor que é oferta agradável ao Senhor. Mas quantos de nós louvamos o Senhor de qualquer maneira? Ou seja, louva o Senhor de boca para fora, louva o Senhor por obrigação, louva o Senhor, aqui não sei o que, louva o Senhor o que gosta, o que quer cantar, o que está agradando a Ele mesmo. Na realidade, muitos de nós cultuamos a nós mesmos. E essa palavra é dura, porque esses meninos que estão chegando aqui, eles já têm que entrar com a mentalidade de adorador. A mentalidade de que Deus é poderosíssimo, e que Deus é um Deus de respeito, porque Deus, Tiago, Deus não está chamando pessoas para serem religiosos, não. E tem muitas pessoas que frequentam a igreja porque tem uma religião para ir. Eu era religião tal, agora eu sou a religião dos crentes. Antigamente falava a lei dos crentes, passei para a lei dos crentes agora, mas continua com a mesma vida, o mesmo caráter, o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma falta de educação, a mesma coisa. Agora frequenta uma igreja, frequenta uma nova religião, mas não conhece o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Deus te chama a ter uma experiência com Ele. Deus chama você para ter um encontro pessoal com Ele, ter uma experiência de um novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não tem como entrar no reino de Deus. Jesus fala isso para Nicodemo: você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura. E nessa noite o Senhor traz uma exortação para nós. Se eu sou seu pai, quantos aqui tem Deus como pai? Amém. Então levante sua mão e diga: Senhor, o Senhor é meu pai. O Senhor é o meu pai, é o meu Senhor. Aí, e ele pergunta: se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele diz: se eu sou o Senhor, onde está o respeito? Agora você está entendendo por que muitos ceia e fica pior? Todas as vezes que cear sem um conserto com Deus, sem uma mudança de vida, sem uma consciência de que fomos nós que crucificamos Jesus, não foram os romanos, não foram os judeus. Quem crucificou Jesus foram os meus pecados, o seu pecado, o pecado de cada um. Diga a pessoa
Agora, o mais forte vem agora, que o Senhor diz na palavra, que aquele que está em pecado, novamente está crucificando Jesus. O que faz uma pessoa não pecar? Sabe o que é? É quando você está na beira do pecado, que você está perto de pecar, o seu coração dispara, a luz vermelha acende. Se não acende é porque você já está com a consciência cauterizada. A luz vermelha acende, seu coração bate, você fala, não vou fazer isso não. Se você tiver consciência de que foram os seus pecados que crucificaram Jesus, os meus pecados, na hora do pecado eu vou pensar assim, olha, o meu pecado crucificou Jesus, e eu não vou crucificar Jesus novamente. É esse temor que nos leva a desviar do pecado. E o Senhor fala, qual é o tipo de oferta que vocês têm trazido no altar? Você tem colocado no altar que tipo de oferta? No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, diz que Deus aceita a primazia, a excelência. Que o melhor de Deus, Deus deu para morrer em nosso lugar. Amém. 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 Essa noite é uma noite de você refletir no que eu estou falando. Refletir. Não sair daqui irado, nervoso, chateado, mas sair daqui, meu Deus, eu preciso melhorar minha vida. Meu Deus, eu preciso enquadrar na palavra de Deus. Meu Pai, eu não quero ser maldito, pois maldito seja o enganador. Quem é o enganador? O enganador é quem? Olha, ele diz, maldito seja o enganador que tendo um animal sadio, versículo 14, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ele está falando aqui no versículo 14, olha, maldito seja o enganador. Quem é o enganador? É o enganador que tem o melhor louvor, tem uma voz perfeita, uma voz boa, mas dá para o Senhor qualquer coisa. Um louvor rastejando, um louvor engateando. Querido, não importa se você é desafinado, o importa é que sai daqui. Glória! É o que brota do seu espírito, né? Você pode estar falando, Senhor, nós vai te adorar essa noite, Senhor, nós vai te adorar. Claro que nós vamos te adorar, Senhor, mas ainda que você diz, nós vai, ou nós vamos, o que o Senhor está olhando é o seu coração. Aleluia! Mesmo que o turno que toca aqui tem que ser o melhor para Deus. O melhor. Então, para ser o melhor, vai ter que ensaiar muito, mas nós, o melhor nós, é aquele que brota daqui. Sabe o melhor louvor qual é? A melhor adoração, sabe qual é? É aquela do banheiro. Que você não está nem aí para ninguém, você está debaixo do chuveiro, você está aleluia, Jesus, ora cacharaba, aleluia, e o seu pai está lá, ei, a luz vai vir mais cara, aí você está lá, aleluia, glória ao Senhor, e está lá adorando a Deus, você some lá debaixo, está adorando, e o vizinho está reclamando, está desafinado, está feio, viu, está feio, você está ligando atrás do rio. E Deus diz assim, mas você que tem o bom, você que canta bem, estou pegando no pé, não sei porquê desse. Você que canta bem, você que é bom, e por que você não está dando bom para Deus? Se você é bom, por que você não está dando bom? É isso que o Senhor está falando. O enganador, quem é o enganador? É aquele que tem o bom e dá qualquer coisa. É aquele que coloca uma nota de 100 num bolso e uma nota de R$2 no outro. Aí o de 100, para os de 2 eu vou dar lá na igreja para ajudar. E esse 100 aqui eu vou sair para comer uma pizza, não sei o que.
Aí na hora do culto, tudo vai, quando vem, ele esquece o bolso, qual é o do 100 e qual é o dos 2. Aí ele agora ela dá oferta, aí ele pega e fica conferindo a nota, se é mais grossa, se é mais fina, para tentar discernir qual é, para entregar no altar. Tomara que toda vez que você fizer isso, você erre, traga o 100. Na hora de pegar, traga o 100. Então, esse é um exemplo. Tendo bom, dá qualquer coisa. Enganador é aquele que tem no bom, dá qualquer coisa. E o Senhor exorta: maldito é o enganador. Maldito é o enganador. É isso, Paulo está falando. Vai cear dessa maneira? E a pessoa se apropriaria. Quer que eu vou aí? Eu vi. Deus, Ele tem algo tremendo e lindo para realizar no nosso meio, na nossa nação. Amém? Amém, querido? Nós estamos sonhando com a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes vai ser no dia 15 de maio. 15 de maio. Onde nós vamos estar entregando o nosso voto ao Senhor. Que pra gente tem algumas pessoas que pensam que é besteira, esse negócio de voto, que besteira. Paulo, no capítulo 18 de Atos, fez o voto, carecou pelo voto que ele fez. No capítulo 21 de Atos, ele indica 4 pessoas que fizeram o voto, e ele fala para o pastor para cuidar daquelas pessoas que tinham feito o voto. Capítulo 18 de Atos, capítulo 21. No novo, não é? A igreja primitiva, quem estuda a história da igreja, pastor Marcos conhece a história da igreja, sabe que na história da igreja, os pais da igreja faziam todos os votos. Voto não é uma coisa, eu não estou dando a doutrina no Antigo Testamento, que eu poderia te dar 200 versículos no Antigo Testamento, eu te daria 200 de votos. Estou falando 2 do Novo Testamento. De Paulo, que era apóstolo. Então o voto, deixa eu te explicar uma coisa, filho. O voto que você faz com Deus não é uma barganha, não é um sacrifício. Se isso aqui fosse sacrifício, que sacrifício é isso? Estou cuidando da minha pele. Isso não é sacrifício. Ah, mas você está feio, Deus não quer isso. Tá? Deus não quer isso. Eu seria tolo de pensar que Deus, que minha salvação depende disso. Entendeu? Minha teologia seria a teologia mais furada do mundo se eu pensasse que eu estou agradando a Deus pelo um sacrifício. A Bíblia diz que Deus não agrada de sacrifício. Então para que faz voto? O voto é para quando eu olhar no espelho, eu saber que eu fiz uma aliança com Deus e vou trabalhar em cima daquilo. O voto é para mim ter consciência, porque o voto é um recado no reino espiritual. É um recado, não é para Deus. É um recado entre a minha luta, não é contra Deus, não é contra a pessoa. Minha luta é contra o diabo. Então o diabo sabe que eu sei que eu tenho uma aliança com Deus. Você pode fazer um voto: nunca mais eu vou beber bebida alcoólica na vida. É um voto que você faz. Ah, eu vou fazer um voto aqui de todo mês eu dar uma cesta básica durante 10 anos. É um voto. A promessa é assim: se Deus me dá isso, isso e isso, eu vou dar 10 cestas básicas. Se Deus me dá isso, isso e isso, eu vou lá e vou Jesus dar lá, vou fazer. Se Deus me dá isso, a promessa é: se Deus me dá, eu vou. O voto não. O voto, eu entro: Senhor, eu estou fazendo um voto com o Senhor, uma aliança, que eu vou ficar aqui esses 40 dias, não é para ter 7 mil. Não pense você, meu filho, que nós estamos nesse voto por causa dos 7 mil, que não é. O voto é em prol da festa de Pentecostes, de quebrantamento e simplicidade. Você entendeu isso? Amém. Mas não é. Ah, mas Deus não quer isso. Não tem problema. Quem come, não despreza quem come. E quem come,
Não despreza quem não cumpre. O voto é entre você e Deus. Você pode fazer um voto: a partir de hoje eu não vou mentir nunca mais na minha vida. Eu não vou. A partir de hoje, todo domingo eu vou levar um visitante para a igreja. Durante toda a minha vida, não vou. Amém? Amém. Deus não agrada de votos de tolo. Como um falou com Deus que a primeira, Jefté falou: a primeira pessoa que aparecer na minha casa, se o Senhor me der essa vitória, eu vou matar. Aí aparece a filha dele na porta. E ele entrou numa saia justa e agora vai matar a filha. E a palavra de Deus não agrada sacrifício de tolo. Então, por que nós estamos no voto? É para mudar Deus? Não. Deus, diga para a pessoa do lado: Deus é imutável. Imutável. Deus é o mesmo antes, durante e depois do voto. Deus é o mesmo. Deus não muda. Aí eu vou ficar zangado para mudar o coração de Deus? Não, gente, não. Não é isso. É uma consciência, uma aliança que eu estou fazendo. Eu olho no espelho e falo: meu Deus. Amém? Amém.